Eu quero ministrar sobre Jesus, um advogado junto ao Pai. E hoje nós vamos falar, e começamos semana passada falando sobre a pessoa de Jesus. E no início do ano nós falamos um pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. A Trindade são três em uma só pessoa. São três aspectos de uma mesma pessoa. É interessante porque esses dias eu vi um cientista falando, e quase tudo que existe na área científica é composto de três matérias diferentes e compõe uma só. Você sabe, a mais clássica que a gente usa é a água. A água tem um estado sólido, líquido e gasoso, mas é água. As três compõem uma só matéria. Mas se você for fazer um estudo do estado gasoso, você vai encontrar características do estado gasoso. Se você for fazer um estudo do estado líquido, você vai encontrar características do estado líquido. E se você for fazer um estudo do estado sólido, você vai encontrar então aspectos do estado do sólido. E hoje eu quero compartilhar, então, nós compartilhamos há um tempo atrás sobre a pessoa do Espírito Santo. E Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 14, se você quiser abrir a sua Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 13. Segunda Coríntios, capítulo 13, verso 13, porque algumas versões não tem o verso 14. Olha o que a Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito sejam com todos. É interessante porque Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13 e 14, ele está despedindo os irmãos e expondo a principal característica de cada pessoa da Trindade. Diga assim comigo, que a graça de Jesus, diga a graça de Jesus, diga o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito. Então Paulo está evidenciando o que é o traço de personalidade mais marcante de cada uma das pessoas da Trindade. E nós falamos sobre a comunhão do Espírito, nós vamos falar sobre o amor do Pai em qualquer ocasião, mas hoje eu quero falar sobre a graça de Jesus. Então Paulo está dizendo que a graça de Jesus. É interessante que para conhecer a Deus é uma revelação progressiva. Ninguém pode conhecer o Pai se não tiver conhecimento do Filho. Só se conhece o Pai através do Filho. É por isso que toda religião que invalida Jesus como Filho de Deus, ela é negada diante de Deus, porque só pode ter o Pai aquele que tem o Filho. Aquele que confessa o Pai, aquele que confessa o Filho também confessa o Pai. Aquele que conhece o Filho conhece o Pai. A manifestação de Jesus na terra foi a expressão física do caráter de Deus. Na velha aliança nós temos então os 10 mandamentos. O decálogo expõe o caráter de Deus, e por isso que o decálogo é dado na velha aliança. Mas na nova aliança Jesus se manifesta em corpo físico. E se você quiser enxergar o nível de amor de Deus, você olha para Jesus. Se você quiser enxergar qual o nível de generosidade de Deus, você olha para Jesus. Se você quiser enxergar o nível de amor de Deus, você olha para Jesus. Jesus é a expressão da graça. Ninguém pode receber o Espírito Santo ou conhecer a Deus sem que tenha se arrependido por meio de Jesus. A experiência básica do cristianismo é o conhecimento de Jesus. A experiência básica do cristianismo, antes do cristianismo envolver o amor do Pai e a experiência de comunhão no Espírito, alguém só pode receber o Espírito Santo quando primeiro recebeu a Jesus. Alguém só pode ter contato com o Pai quando primeiro teve contato com Jesus. Aliás, o seu novo nascimento acontece no momento que você confessa a Jesus como seu Senhor e Salvador. Isso é interessante porque toda a experiência do cristianismo tem Cristo como centro. E Jesus se manifesta. Semana passada nós falamos que não existe probabilidade nenhuma de Jesus não ter sido Cristo, o Messias do Velho Testamento. Os cientistas, e é interessante porque eu tenho ouvido muitos cientistas, e a linha científica inteira, são pouquíssimos cientistas que não creem que Jesus é o Messias e que não há um Deus nos céus. É interessante porque acerca do criacionismo, a linha científica inteira concorda acerca do criacionismo. E esses dias eu estava vendo um professor
ele é um professor de Harvard, um brasileiro, ele é um cientista. Ele estava dizendo: a mídia te faz acreditar que a ciência não acredita em Deus. Ele disse: mas é pelo contrário. Qualquer cientista sensato sabe que nada cria nada. Quantas donas de casa nós temos aqui? Quantos donos de casa que ajudam as esposas? Cadê? Eu quero ver. Você deixa a louça na pia. Olha aqui, vamos fazer uma fórmula aqui, me ajuda. Vamos ver se você me ajuda. Todo mundo jantou. Irmãos, tem dia que eu falo para minha mulher: vamos comer na rua, porque dá preguiça só de pensar. Que a pia está limpa, na hora que ela termina de fazer, parece que já comeu 500 refeições lá em casa. E eu fico imaginando, depois que a gente come, o negócio fica pior ainda. Mas está lá, fez. Aí você sai de casa, tranca o apartamento, você não faz nada. Daqui 10 anos você volta. Você chega lá, a louça está limpa, o apartamento está um brinco. Acontece isso, as donas de casa? Nada cria nada. Na verdade, o nada evolui para algo pior do que era. Por isso, nós temos visto que inclusive a linha científica, ela crê completamente na existência de Deus. Mas agora, para que eu tenha Deus, eu preciso ter Jesus. Afinal, depois de te falar sobre todas as mais de 300 profecias que Jesus cumpriu do Velho Testamento, e que não haveria probabilidade de um homem normal cumprir, eu ainda te digo que Jesus, não bastasse cumprir todas as profecias do Velho Testamento, Jesus se manifesta, e Ele marca a história, Ele marca o calendário, em antes de Cristo e depois de Cristo. Há um marco na história. Qualquer cidadão tem que reconhecer: antes desse homem pisar no mundo, o mundo era um, até o calendário foi dividido pelo meu Jesus. E sabe que isso é poderoso? É porque Jesus não dividiu só o calendário da humanidade, Jesus dividiu o calendário da minha e da sua vida. A partir do momento que você conhece Jesus, você pode olhar para a sua história e dizer: antes de Cristo e depois de Cristo, antes da manifestação de Cristo e depois de Cristo, antes de tê-lo como Senhor e Salvador da minha vida e depois de tê-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Por isso, qualquer experiência com Deus carece necessariamente do reconhecimento de Jesus como seu Salvador. É interessante porque quando nós transmitimos Jesus como Salvador, nós precisamos ter em mente que o homem não estava gravemente ferido, o homem estava morto. Nós precisamos ter em mente que a sua vida não era bacana. E aí tem camarada que abre a boca e fala: pastor, virei crente, minha vida piorou. Eu não sei onde você arrumou esse evangelho, porque não é o mesmo evangelho que eu creio. O evangelho que eu creio: você estava morto e ressurgiu. Você estava condenado à eternidade separado de Deus, você foi aproximado de Deus. Você tinha suas crises e desesperos, mas você não tinha quem recorrer. Agora você tem uma vida que habita dentro do seu interior. E sabe o que é interessante? É que quando nós recebemos Jesus, automaticamente nós recebemos o Espírito Santo e o Pai. Jesus é a porta de entrada para que a Trindade habite no homem. Você não aceita o Espírito Santo e você não aceita Deus. Entenda quando eu digo isso. Mas a sua aceitação é de Jesus na figura daquele que tem poder para te salvar. E olha o que a Bíblia diz, 1 João, capítulo 2, lá no final. Abra aí, 1 João, capítulo 2, verso 23. Olha o que a Bíblia diz, 1 João 2, capítulo 2, verso 23. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Aquele que confessa quem, meus irmãos? Aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Jesus é a porta de entrada do relacionamento do homem com a Trindade. Olha o que a Bíblia diz, volta um pouquinho lá em João, capítulo 14. João, volta um pouquinho. João, capítulo 14, verso 8. Olha o que a Bíblia diz sobre Jesus como a porta de entrada para que o homem tenha relacionamento com Deus. João capítulo 14, verso 8. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Felipe virou para Jesus e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, isso vai ser o suficiente. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conheces, Felipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Mas olha o que diz
lá no verso 6, volta um pouquinho que Jesus diz. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus é a figura divina que se manifesta em humanidade. Jesus é o Deus encarnado em homem, totalmente Deus, mas totalmente homem. E todas as manifestações de Jesus na terra foram manifestações, e Jesus dependeu completamente do Espírito. Por isso eu posso te dizer ousadamente, que a mesma capacidade que você tem de conter Deus, foi a capacidade de Jesus. Por isso o mesmo nível de dificuldade que como homem você enfrenta, foi o mesmo nível de dificuldade que Jesus enfrentou em sua vida terrena. Quantos aqui têm dificuldade às vezes para perdoar? Tem uma galera boa aqui. Quantas pessoas aqui têm dificuldade às vezes de ser generosos? É fácil ser generoso, irmãos? Quantos têm dificuldade de dar o braço a torcer numa briga conjugal? Não, eu sou errado. Agora os homens aí tudo, né? Glória a Deus, fala Jeová, né? Jesus, olha aqui para mim, deixa eu falar, olha aqui. Jesus, ele como homem sofreu o mesmo nível de limitações e dificuldades que nós. Quantos têm dificuldade de acordar cedo aqui para orar? Quantos têm dificuldade de vir na oração da madrugada aqui pelo menos uma vez por semana? Jesus sofreu o mesmo nível de limitação. Olha aqui, Jesus sofreu o mesmo nível de limitação do que eu e você. Ele teve que depender da mesma forma que nós temos que depender do Espírito Santo. Não houve um privilégio, apesar dele ser Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou a sua forma humana, e como homem se esvaziou até a morte de cruz. Jesus é a primeira figura que caminha com o poder do Espírito Santo. Jesus é a primeira figura humana que caminha cheio do poder do Espírito. Não fosse assim, ele não diria em João: sem Ele eu só faço aquilo que eu vejo Ele fazendo. Jesus não fazia nada sem o Espírito Santo. É interessante, porque quando nós falamos sobre Jesus, nós olhamos para a graça de Jesus, e não há probabilidade nenhuma de Jesus não ter sido Deus. Jesus é Deus. Não há probabilidade nenhuma da sua Bíblia não ser verdadeira. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Pergunta para quem está do seu lado. Às vezes é meio indelicada essa pergunta. Ele te respondeu? Tem que responder. Ele respondeu? Pastor Gustavo tem quantos? Pastor, 28. Olha aqui para mim. Mas olha, o pastor Gustavo está falando aqui para mim que tem 28 anos. Mas se eu falar para o pastor Gustavo é o seguinte: irmãos, hoje vocês estão muito agitados, vamos pedir silêncio. Não sei se eu estou mandando falar muito ou se os irmãos estão muito agitados, muito animados. Mas se eu perguntar para o pastor Gustavo: me prova que você tem 21 anos, 28 ele falou. O que ele vai fazer quando alguém te pede para provar a sua idade? Você vai pegar um RG. Mas eu vou pegar o RG e vou falar: não, mas esse RG, essa certidão de nascimento, não sei se você sabe, mas o RG só faz quando você tem certidão de nascimento, que prova a sua idade. Mas aí você vai pegar lá o seu RG, e eu vou falar: Gustavo, mas você acredita nesse papel? Esse papel aqui não pode comprovar a sua idade. Isso aqui é um papel só. Só com esse papel você consegue comprovar a sua idade. Aí ele fala para mim: não, mas eu tenho testemunhas da minha idade. Eu vou chamar meus pais. Ele chama o pai, a mãe vai falar emocionada: eu lembro quando esse menino nasceu, lá do ano de 1000 e não sei quanto. E ele tem realmente 21 anos. Eu vou falar: Gustavo, piorou. Se eu não acreditava num papel, quanto menos acreditar em testemunha. Você já viu alguém contradizendo o RG de alguém? Já foi algum órgão público, a pessoa insistiu com você, aí você falou: está aqui, ela falou: não acredito no papel. Aí você fala: vou ligar para minha mãe, ela fala: não acredito em testemunha. Claro que não. É muito nítido que o RG é verdadeiro. Quero te dizer, por que as pessoas insistem em dizer que isso aqui é só um papel, e que as pessoas estão aqui só são testemunhas? Eu quero te falar, a palavra de Deus tem mais poder que o seu RG. Você pode crer na palavra de Deus com mais verdade do que você crê na idade que está aí no seu RG. Por quê? Porque a palavra de Deus é infalível.
Um RG pode falir, o horário que colocaram pode falir, as testemunhas podem falir, mas quero te dizer, a palavra de Deus, ela é infalível. Nós precisamos estar convictos de que ela é verdade, e de que tudo aquilo que está escrito nela é verdadeiro, diz respeito a nós. E quando nós falamos sobre a graça de Jesus, nós precisamos ter em vista, o conhecimento de Deus começa pelo reconhecimento de Jesus. Ninguém pode conhecer a Deus se não conhecer Jesus. Ninguém pode ser habitação de Deus se não houver a confissão de Jesus. Ninguém pode fazer parte do corpo de Cristo. Na Trindade, quem nós reconhecemos para ter acesso à eternidade é Jesus. Quando você se batiza, você é sepultado com Jesus, e você renasce com Jesus. É interessante que a Bíblia, ela toma 4 figuras proféticas. Eu acho lindo porque Jesus está em toda a história. Ele está no Velho Testamento, Ele está no Novo Testamento. Jesus está sendo manifesto em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós olhamos para Jesus. Tem mais de 300 profecias diretas sobre Jesus. Mas esses dias eu falei, eu quero fazer um estudo, porque eu não encontrei esse estudo, de quantos tipos de Cristo nós temos na Velha Aliança, de quantos símbolos. Semana passada eu te disse, o Cordeiro aponta para Cristo, um tipo de Cristo. A arca, o Santo do Santo, aponta para Ele. A arca da aliança aponta para Ele. Tudo aponta para Ele. E se for pegar tudo que aponta para Cristo no Velho Testamento, nós vamos passar dias e dias fazendo esse estudo de o Velho Testamento, ele aponta para Cristo, o Novo Testamento aponta todo para Cristo. É interessante que Jesus, ele toma a base de 4 figuras para se manifestar no Novo Testamento. Para que houvesse a biografia de Jesus e para que houvesse o conhecimento, a manifestação de Jesus. Então, nós vemos vários aspectos da descrição de Cristo, e Ele é maravilhoso, só uma biografia não poderia contê-lo. É por isso que os evangelhos retratam as mesmas coisas, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles retratam basicamente as mesmas histórias, mas as histórias retratadas nos evangelhos, elas apontam para tipos de vista e biografias diferentes acerca de quem é o Cristo. É interessante porque há um sentido profético na manifestação de Jesus. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz sobre os aspectos de Jesus, versos 6 e 7. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, tinha um terceiro ser, o rosto de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. E aí a Bíblia faz a descrição em Apocalipse. Ezequiel também fala dos 4 seres viventes, e falam das diferentes facetas, e os teólogos acreditam, apesar de Apocalipse ser um livro de revelações, que os 4 seres viventes, eles apontam para Jesus, e cada uma das faces, o leão, a águia, o homem e o novilho, eles apontam para os aspectos de Jesus. E quando nós entramos no Novo Testamento é interessante porque uma dica de hermenêutica que nós sempre damos, o início de um capítulo da Bíblia, o início de um livro, o primeiro capítulo, denuncia do que o livro está falando. Normalmente você encontra no original grego o nome do livro da Bíblia no primeiro capítulo escrito. Então, para manifestar Jesus, seria impossível manifestar Jesus mostrando apenas uma ótica, tendo apenas uma visão dele. Era necessário que houvesse pelo menos 4 visões. Se você quiser analisar um objeto, é necessário que você tenha pelo menos 4 pontos para enxergar esse objeto, por cima, por baixo e pelos lados. E Jesus então, ele se manifesta de 4 formas nos evangelhos, e cada uma das formas de manifestação de Jesus aponta para o seu senhorio na nossa vida. Quando nós abrimos em Mateus manifesta Jesus como rei. Diga rei, diga rei. Mateus manifesta Jesus como rei. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós enxergamos uma das facetas, e o leão, ele é o rei da selva. Jesus é manifesto como rei em Mateus. É interessante porque Mateus faz a biografia real de Jesus.
E como eu te disse, todas as profecias acerca do Messias precisavam ser cumpridas. E quando Mateus manifesta Jesus como rei, todo rei tem uma genealogia. E quando você começa a ler o livro de Mateus, existe uma genealogia de Jesus descrita em Mateus. E a genealogia de Jesus descrita em Mateus, ela para em Abraão, mas ela passa por Davi. Davi era rei. Jesus veio da genealogia de Davi porque ele é rei. Mateus então expõe a genealogia de Jesus. Você sabe que, eu digo por mim, pessoas mais humildes elas não têm genealogia, vai perdendo isso. Mas Mateus quer expor o aspecto do reino de Jesus e aponta para o Apocalipse como o leão. Marcos é o segundo evangelho que fala sobre Jesus. Marcos aponta Jesus como servo. Quando nós olhamos as facetas do ser vivente de Apocalipse, uma das facetas é o boi ou o novilho. O boi ou o novilho é o símbolo de um animal de carga, de um animal que faz transporte. Marcos descreve Jesus como servo. Então não contém genealogia, porque servos não possuem genealogias. E em Marcos é o livro que nós encontramos mais milagres. Há muitos milagres descritos em Marcos, porque Jesus se manifesta como servo. No livro de Lucas, Jesus se mostra como homem. A genealogia de Jesus em Lucas vai até Adão, mostrando o aspecto da humanidade de Jesus. E João, que dos evangelhos é o livro que eu mais gosto, dos evangelhos é o que mais me chama a atenção. João é a manifestação de Jesus como Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Então João é a manifestação de Jesus como o Filho de Deus, como aquele que desceu do céu, como aquele que no princípio habitou na eternidade e que se fez em forma de homem para poder resgatar a humanidade. É interessante porque quando nós falamos acerca de Jesus, nós olhamos para essa graça, para esse poder salvador, e é por meio desse poder salvador que nós temos acesso à divindade. É por meio desse poder salvador que nós recebemos o Espírito Santo. É por meio da confissão e arrependimento de pecados. Aquele que não confessa o Filho também não pode ter o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem o Pai. E é por meio então de Jesus e desse poder. E é interessante porque nós enxergamos Jesus em toda a Bíblia. Ele está manifesto em toda a Bíblia. E há essa figura dele de rei, mas também de servo. Jesus, ele manifesta no seu caráter esses 4 elementos tão poderosos. Ao mesmo tempo que Jesus é rei, ele é poderoso, ele comanda o universo, ele é filho de Deus, ele se faz servo e vem à terra, ele se humilha, ele vai para uma região pobre, ele se manifesta num período pobre, ele não tem um castelo, ele não tem uma cavalaria, ele não tem um padrão de vida, ele vira filho de um carpinteiro. Certamente Jesus era aquela criança que tinha que pegar lanche do amigo da escola. Jesus era a figura daquela criança humilde, ao mesmo tempo que ele se manifesta como rei, e essa manifestação aponta para o nosso estilo de vida. Ao mesmo tempo que ele se manifesta como rei da sua vida, ele é o Senhor da sua vida, ele é o Senhor da sua história, ele é o dono de tudo que você é. Mas ao mesmo tempo também, Jesus se manifesta como servo, como aquele que vem para servir. Jesus se manifesta como servo, e Jesus mesmo, ele dá a maior aula de liderança que a humanidade já ouviu. Qualquer líder, ele acha que ele deve ser servido, mas Jesus, ele revoluciona o que hoje, quando eu vou nas palestras empresariais, os empresários acham que é a revolução, que é o patrão agora se humanizando e aproximando das pessoas. Mas o meu Jesus, na última ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos, e ele disse: aquele que quiser ser o maior, tem que ser o menor. Ao mesmo tempo que ele é rei, que ele é o dono de todas as coisas, ele também se manifesta como servo. E aí existem outras 2 facetas de Jesus manifestas na Bíblia. Ao mesmo tempo que ele é o Filho de Deus. Uau! Irmãos, quanto mais poder o seu pai tem, mais poder você tem. Sim ou não? Quanto mais autoridade o seu pai tem, mais autoridade você tem. Jesus, ele é o Filho de Deus.
Jesus, ele é o unigênito de Deus. A Bíblia manifesta ele como unigênito de Deus, mas depois que eu e você fomos reconciliados com Deus, agora ele se tornou o primogênito de Deus. Unigênito aponta para o único, primogênito aponta para o primeiro. Jesus era o único filho de Deus, ele era o único que poderia ser chamado de filho de Deus, mas agora Jesus é o primeiro da multidão de muitos filhos. Ao mesmo tempo que Jesus se manifesta com autoridade como o filho de Deus, Jesus também se manifesta como filho do homem. Ele vem, nasce de uma virgem, a semente do Espírito é gerada em Maria, e Jesus nasce como filho do homem, enfrentando as mesmas limitações que eu e você enfrentamos. E sabe o que é profundo no aspecto de Jesus em relação às outras pessoas da Trindade? É que Jesus foi o único capaz de sofrer aquilo que eu e você sofremos. É por isso que Jesus, e João diz que ele é o advogado junto ao Pai. E é por isso que toda a nossa oração é feita por meio de Jesus, porque na Trindade, o único que provou a capacidade de sofrer as adversidades humanas foi Jesus. Sabe por que nós intercedemos para Jesus, no nome de Jesus? Porque nós temos um advogado junto ao Pai, é Jesus. E sabe o que é interessante? Jesus, ele se despe da sua divindade e ele se torna homem, para que houvesse completa identificação humana. E é interessante, eu sempre digo isso para as pessoas: você ama compartilhar com quem conhece a sua história, mas com quem também já viveu. Já viu isso? Quem está passando por um problema, às vezes você vai sentar com uma pessoa, a pessoa fala: isso aí é charme da pessoa, isso aí é drama dela, a infância dela foi difícil, mas você sabe, é drama. Mas sabe por quê? Porque você nunca passou por isso. Mas é quando você senta com alguém que já passou, que tem o traço de personalidade de Jesus, que é a identificação, a pessoa vai falar: eu sofri. A pessoa consegue se identificar. Eu estou sofrendo desse problema. Ela consegue se identificar, ela consegue chorar junto, ela consegue compartilhar do mesmo sentimento. Jesus se manifesta como homem, e só Ele pode ser o nosso intercessor junto ao Pai, porque só Jesus provou daquilo que eu e você provamos. Jesus foi traído, se você foi traído. Sabe para quê? Para poder ter autoridade agora, mas para poder ter identificação, de poder te dar uma palavra de consolo. Jesus sofre, e ele foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Jesus fica órfão. Jesus, eu imagino que, sendo plenamente Deus, mas plenamente humano, Jesus, ele conseguiu provar do que a limitação humana é, para poder se identificar conosco. E olha que interessante. Agora, João, 1 João capítulo 2, verso 1, João fala sobre esse Jesus, que é rei, mas que é servo. João fala desse Jesus, que é filho de Deus, mas que é filho do homem. E então João fala em 1 João capítulo 2, verso 1, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Sabe o que é interessante? É que quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos a figura de propiciação. Quando nós olhamos para Jesus, nós enxergamos a figura de perdão. Todo o seu acesso à divindade, Paulo aqui, eu li para você, 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, Paulo está dizendo que a graça de Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito, eu não creio que Paulo faça essa sequência, simplesmente porque ele resolveu primeiro escrever sobre a graça, e depois sobre o amor do Pai, e depois a comunhão do Espírito. Eu penso que Paulo estava escrevendo, porque ele estava dizendo, é uma revelação progressiva. Quem tem a graça de Jesus, vai desfrutar do amor do Pai, e por consequência vai viver na comunhão do Espírito. E é interessante porque as pessoas falam, pastor, mas não se prega a graça. Irmãos, a graça é pregada em todos os púlpitos de todas as igrejas que você já foi. Qualquer igreja que você já entrou,
foi pregada a graça, porque a graça é o próprio Jesus. Toda igreja que você conhece, se for uma igreja de fato, que celebra o nome de Jesus, a base fundamental para que algo seja reconhecido como cristianismo tem que ter Cristo. É interessante que em todo lugar que você entrou, você prega Cristo. Sou pastor, mas eu pensei que nesses dias a gente estava pregando sobre a graça. Nesses dias nós não estamos pregando, obviamente Jesus é a graça, nós sempre pregamos sobre a graça, mas esses dias nós estamos pregando contra a prisão da lei, nós estamos pregando a libertação da lei. Porque o nosso problema não é entender a graça de Jesus, o nosso problema é ser libertos da lei. Eu lembro quando eu estava na 4ª série, e eu sempre tinha muita dificuldade com exatas, muita. E estava tendo uma prova de matemática, e a professora falou: olha, não deu tempo de acabar a prova, a aula não deu tempo. Ela falou: vocês vão levar a prova para casa, vocês fazem a prova em casa, e amanhã vocês voltam. E eu percebi uma oportunidade. Eu saquei da minha agenda e comecei a anotar todas as questões que eu não sabia da prova. Eu falei: eu levo para casa, resolvo em casa, minha mãe, minha família me ajuda, amanhã eu volto e só passo da agenda para a prova. E no outro dia eu fui fazer isso. E aí na hora que eu fui fazer isso, a professora me pegou no flagra. E a professora foi assim extremamente indelicada para uma criança da 4ª série. Ela me envergonhou na frente de toda a turma, eu fiquei extremamente constrangido. Eu nem lembro, era uma criança, mas eu acho que eu chorei na sala. E quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe ficou extremamente indignada com a atitude que ela tinha tomado comigo. E eu lembro que minha tia estava em casa, minha tia falou: eu vou lá bater nessa professora. Falou: eu vou lá pegar essa professora. E a Aline, minha irmã, é bem mais velha que eu. Ela falou: eu vou lá, eu vou resolver isso, onde já se viu, né, e tal. Interessante porque e a professora ficou me acusando. No outro dia ela ficava falando: Dênio. E o maior problema ali era a acusação que eu estava tendo, não era nem o ato que eu cometi, mas a acusação que eu estava recebendo. Porque uma criança de 4ª série colar, seja sincero, isso é um grande problema para o Estado. Não era nem do Estado a escola na época, que eu lembro que ali minha mãe me ensinou que a gente pagava a professora, foi um grande problema. Ela falou: não, essa professora vai ver, a gente paga o salário dela, filho. Eu falei: é mesmo, mãe? Agora o grande problema, eu te digo, é um grande problema para o colégio, uma criança da 4ª série colando, sim ou não, irmãos? Não é. Criança colou, você vai ensinar ela, nunca fez, ó filho, não é assim que faz. Não matou ninguém, não é um grande problema. Mas aquilo naquele momento para mim se tornou uma grande angústia na vida. Eu lembro até o nome da professora até hoje, chama Olga. Eu oro para que o Senhor faça justiça. Estou igual aos irmãos que lê Salmos, né? Ele acha que os inimigos é a professora da 4ª série que pegou ele colando. O Senhor vingará os teus inimigos. Se por um caminho eles vieram contra ti, por 7 eles sairão de ti. O irmão já acha que é a professora da 4ª série. Mas sabe o que é interessante? Isso não é um grande problema. Mas o grande problema é a acusação. Uma criança resolve um problema desse muito fácil, você senta com ela e ensina. O grande problema é a acusação. Quando nós falamos da graça nesses dias, o seu problema não é saber que Jesus morreu na cruz por você, não. Isso aí, a gente vai evangelizar, tem gente que a pessoa tem uma vida deplorável e ela crê: Jesus morreu na cruz por mim. Mas o nosso grande problema é o quê? É que nós vivemos debaixo de culpa e de condenação o tempo inteiro. E aí, porque tem culpa e condenação o tempo inteiro, a gente não consegue desfrutar da graça, porque a gente vive debaixo do aspecto de culpa e condenação o tempo inteiro. Nesses dias, a graça sempre é pregada em todo púlpito, mas o que nós estamos pregando aqui é que o seu acusador não tem poder contra você. Sabe quando é que eu fiquei bem? É quando minha mãe falou: essa professora não pode fazer isso com você, porque eu achava que ela tinha autoridade de me envergonhar. Eu, como uma criança da 4ª série, achava que ela tinha autoridade de pegar minha prova, mostrar para a minha turma inteira e me envergonhar. Até o momento que a minha mãe inculcou na minha cabeça: ô filho, ela não tem poder de fazer isso com você. E aí no outro dia eu fui para a escola com ousadia, porque eu disse: ela não tem poder de me acusar, ainda que eu errei, mas ela não tem poder de me envergonhar por causa dessa acusação. Sabe quando o evangelho ganha poder na sua vida? É quando você entende que agora o diabo não tem poder, ele não tem moral para te acusar. E aí na hora que ele vai te acusar, você olha para ele e fala: você não tem poder de me acusar. Na hora que ele chega para querer te envergonhar, você pode se levantar com ousadia e falar: você não pode me envergonhar. E essa é a chave,
é a libertação da lei. E Jesus se manifesta. E João diz: olha, você precisa se apropriar do que Cristo, Ele realizou toda a obra. Jesus, Ele se manifesta como homem para que de forma legal todos nós fôssemos feitos justos. E sabe qual que é o nosso problema? A graça é manifesta a todas as pessoas de igual forma, mas tem muita gente que aceita a acusação da professora. Aí você fala: pastor, mas errou mesmo. É claro que todo mundo que aceita a acusação, aceita porque errou. A graça não é para quem é certo, a graça é justamente para quem pecou. Porque se a minha professora me acusasse de colar na prova sem que eu tivesse colado, qual que seria a minha atitude em relação a ela? Eu ia falar: o que você está falando? Não colei. Mas a graça e o favor se manifesta. A liberdade da culpa e da condenação é quando de fato aquilo é verídico. Você precisa saber que você é tão amado, para até naqueles pontos que o diabo pode te envergonhar e acusar você, você pode falar: eu tenho Jesus. Ao mesmo tempo que Ele é o servo, mas Ele também é o rei. Ele tem poder de subjugar toda a obra do diabo. Eu fui feito um com Ele, e agora não tem condenação para mim. É interessante, porque João, ele fala sobre Jesus como advogado, mas Jesus como advogado, Ele não veio para defender a nossa inocência, Ele veio para reafirmar a nossa culpa. Parece que a figura do advogado, eu não sei para você, mas para mim a figura do advogado, muito mais do criminalista, é muito mais aquela figura de te livrar de uma culpa que era sua. Não é verdade? Porque os casos de inocência, eles são minúsculos. Parece que a função do advogado, mas Jesus, Ele não vem para defender a nossa inocência, Ele vem e reafirma a nossa culpa. Ele não veio para estar ao nosso lado como advogado, mas Ele vem para estar no nosso lugar. Ele não veio para falar em nosso favor, Ele veio para morrer por nós. É interessante porque a figura de Jesus como advogado, Ele vem para se entregar. Jesus não vem para te livrar de uma culpa que não é sua. Ou melhor dizendo, Ele não vem para te livrar de uma culpa que é sua, de dizer: não, vai lá, eu vou dar um jeito de te tirar disso. Não, Jesus veio para reafirmar: você é culpado e alguém precisa de morrer por você. Você tem culpa. Jesus veio para decretar isso como advogado, para dizer: você não pode. Pastor, eu estou orando para ser curado. Deixa eu te falar, Jesus não veio para dizer que você podia ser curado, Jesus veio para dizer que você não pode ser curado. Jesus não se manifestou. Você fala: pastor, eu quero ser muito próspero. Jesus não veio para dizer que você poderia ser próspero, Jesus veio justamente para dizer: você não pode ser próspero. E é por isso que João diz: sem Ele nada podeis fazer. Sabe o que ele está dizendo? Já que você não pode se livrar da culpa, e a culpa é sua, eu assumo a culpa no seu lugar. Já que você não pode ser justo, porque de você mesmo você não pode, eu vou ser a sua justiça no seu lugar. Já que você não pode restaurar a sua casa sozinho, eu vou restaurar a sua casa no seu lugar. A figura de Jesus é uma figura substitutiva. Agora Ele é tudo em nós, Ele é operando tudo em nós, e é nele, é para Ele que nós olhamos. E é nessa figura de substituição, tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, tudo é por causa dEle. É por isso que Paulo diz aos Gálatas capítulo 2 verso 20: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo agora na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. Sabe qual é a grande questão? Agora não é você, é Cristo em você. É por isso que a nossa justiça própria, ela não resolve o problema. Porque agora quando nós olhamos para Ele, e Ele manifesta 4 facetas para que você possa olhar para Ele. Essas 4 facetas de Jesus é porque o profeta Zacarias fala sobre os 4 cavaleiros. Apocalipse, a Bíblia fala sobre os 4 cavaleiros serem enviados sobre a terra. E cada uma das facetas de Jesus é uma maneira de combater um dos cavaleiros que é enviado. É interessante, há 4 níveis de condenação. Esses cavaleiros apontam para espíritos que lutam contra a nossa vida. Há 4 níveis de condenação sobre você, mas também há 4 facetas de liberdade que Cristo te dá. João então diz que você tem um advogado. Mas sabe o que é mais profundo? Ele está intercedendo por nós junto ao Pai. É interessante porque esses dias eu estava vendo uma matéria de pessoas presas, e eu vi que a única figura que uma pessoa presa não tem vergonha ou limitação ou restrição de conversar com o advogado. Eu estava vendo um camarada que ficou 7 meses preso. Ele não falou com a família, porque não podia, porque não queriam. Ele não falou com amigos, ele não falou com parentes, ele não falou com ninguém, mas ele falou com uma pessoa, sabe com quem? Com o advogado.
Sabe por quê? Porque o advogado na Constituição, ele transmite uma segurança. E mais do que isso, não adianta ligar para um amigo quando você está preso. Não sei se você sabe disso. Não resolve. Não adianta ligar para a mãe, por mais sua mãe te ame, ela não tem poder legal para te tirar daquilo. E aí João diz, Jesus é o advogado. Sabe por quê? Porque em todas as circunstâncias da sua vida, olha para Cristo, porque só em Cristo tem salvação. João está dizendo que ele é o advogado, porque João sabia que em qualquer situação de adversidade, toda pessoa não resolveria. Alguém que está preso não resolve, por mais que o apoio é positivo, mas para que tire alguém legalmente de uma cadeia, é necessário que tenha a figura de um advogado. Eu quero te falar, em cada situação que você está na sua vida, só há uma solução: olha para Cristo. Pastor, minha vida sentimental não está funcionando, olha para Cristo. Pastor, minha vida profissional não está funcionando, olha para Cristo. Pastor, eu sou jovem, eu estou dentro da minha casa está destruída, minha família, olha para Cristo. Pastor, eu tinha sonhos, esses sonhos foram frustrados, olha para Cristo. Sabe qual é o grande problema? É que nós precisamos saber, você tem um advogado junto ao Pai, e só um pode mudar a nossa história, só o advogado que está junto ao Pai. Mas é interessante, porque eu quero encerrar lá em João capítulo 8, verso 58. Olha o que Jesus diz acerca dele mesmo. João capítulo 8, verso 58. João é a figura de Jesus como Filho de Deus. Em João 8, 58, Jesus disse, João capítulo 8, verso 58, respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Diga, eu sou. Olha que interessante. João diz que Jesus é o advogado, e em João Jesus disse: eu sou o eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. E eu encerro aqui te dizendo, na velha aliança, quando Moisés, ele é chamado por Deus, ainda não havia uma figura concreta de quem era Deus, e Moisés em Êxodo pergunta: mas quem eu digo que você é? Para quem eu digo para o povo que você é quem? E aí Jesus disse, olha, Deus disse, diga que eu sou o eu sou. Por que o nome eu sou? Por que ele não deu outro nome? Porque ele disse, fala para o povo, que se eles tiverem uma necessidade, eu sou a cura. Se eles tiverem um problema e estiverem em aflição, eu sou o escape. Se eles estiverem enfermos na alma, eu sou a cura na alma. Se eles estiverem enfermos no físico, eu sou a cura no físico. Se eles estiverem abandonados e sozinhos, eu sou o amigo de todas as horas. Se eles estiverem injustiçados no momento de crise e pânico, eu sou o advogado fiel. Se eles estiverem em meio a uma batalha, eu sou o Senhor dos exércitos. Ele é tudo. Deus estava dizendo isso, mas agora na nova aliança, Jesus também diz, eu sou. Eu sou. Você sabe que os judeus, inclusive, eles não usam essa expressão eu sou, porque essa expressão cabe a Deus, mas Jesus repete essa expressão em João, dizendo, eu sou tudo aquilo que você necessita. Eu sou tudo aquilo que você carece. Isso é interessante porque tudo que nós precisamos é olhar para Cristo. Ele é tudo. Nele está todas as respostas. A economia não pode responder tudo. Talvez você fale, pastor, meu problema é financeiro. Você pode estabilizar suas finanças. Eu quero te dizer, se você não tiver o eu sou completando a sua vida, não é o suficiente. E aí tem muita gente que recebe Jesus, mas não consegue desfrutar da imensidão de quem Ele é. Tem muita gente que até o recebe, mas não consegue mergulhar na imensidão de quem Ele é. Mas Jesus, Ele é a figura da graça, do favor e do perdão. Jesus na Trindade, Ele aponta para essa figura de que sempre está disposto a nos salvar, a nos perdoar e a nos amar. Jesus é essa figura de uma disposição tão profunda que Ele entrega a própria vida. E sabe o que é interessante? O amor de Jesus não é um amor pelo mundo inteiro somente. O amor de Jesus é um amor especial. A graça é um tratar individual de Deus conosco. A graça é um tratar individual de Deus com você. E a graça aponta para aqueles que não merecem. Mas a grande questão é o reconhecimento
Jesus, como eu sou. Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser o foco. E aí, a Bíblia diz que Jesus é a pedra que os edificadores rejeitaram. É a pedra de esquina que os edificadores rejeitaram. Sabe o que era a pedra de esquina? Era a pedra de sustentação numa edificação. A pedra que sustentava uma edificação. As edificações antigamente elas eram feitas como arcos. E para que houvesse a sustentação era necessário que houvesse uma pedra de encaixe no meio, para que todo o edifício fosse firmado na pedra que eles chamavam de pedra angular, ou pedra de esquina, ou pedra de sustentação. E Jesus disse: olha, eu sou a pedra que os edificadores rejeitaram. A Bíblia diz que Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. E é interessante porque qualquer engenheiro, ainda que hoje nós não usamos mais os mesmos métodos de construção, mas qualquer engenheiro sensato, ele vai rejeitar qualquer coisa numa obra. Ele vai rejeitar a pintura da Souvenir, ele vai rejeitar os melhores acabamentos, ele vai rejeitar o porcelanato de última qualidade, mas uma coisa ele não vai rejeitar. O que é? A pedra angular, a pedra de edificação. E sabe qual é o problema da nossa vida? É porque Jesus, a Bíblia diz que Ele é a pedra de edificação. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Se Jesus não estiver edificando, aí você pode colocar o melhor porcelanato, você pode edificar com a melhor pintura, você pode fazer a obra mais alta, mas se Jesus não for a pedra de edificação, não há subsistência em nada que nós fazemos. Eu quero te convidar agora. É interessante porque Ele é Rei, e Jesus é Senhor, ao mesmo tempo que Ele se manifesta como servo. Ele é Senhor. E é fácil nós vermos uma vida: eu tenho Jesus, mas Ele não é a pedra de edificação da esquina. Eu tenho Jesus, mas Ele não é a pedra angular. Eu tenho Jesus, mas eu mesmo tenho meu próprio controle. Eu só quero ter Jesus como servo. E aí deixa eu te falar algo: quando você recebe a Jesus, você recebe Jesus na sua imensidão. Quando você recebeu Jesus, você, no mesmo recebimento do rei, você recebeu o servo. No mesmo lugar que você recebeu o Filho do homem, você recebeu o Filho de Deus. Por isso é uma obra completa de manifestação em nós. Ele tem tudo, Ele pode tudo. E Ele precisa ser a pedra de edificação. Eu queria que você fechasse seus olhos.